Eu li num livro, um grande teólogo, ele conta uma história de que ele estava tentando evangelizar uma mulher ateísta. Ela era, na verdade, mais especificamente, agnosticista. E ele disse que ele usou todos os argumentos dele a favor da existência de Deus. Ele usou todos os argumentos que ele tinha possíveis para isso, e ele disse que o coração dela estava muito duro e que ele não conseguiu fazer com que ela acreditasse. E ele falou que certo dia essa mulher passou a se sentir muito mal, foi no hospital, e lá ela descobriu que ela tinha uma doença e que ela tinha alguns meses de vida, se eu não me engano era 2 meses de vida. E o médico falou para ela: você tem 2 meses de vida e não temos o que fazer para reverter isso. E essa mulher, o que ela fez? Ela queria ir embora para passar os últimos dias dela com as pessoas que ela amava, fazendo as coisas que ela gostava. E ela era uma pessoa um tanto solitária, tinha poucas pessoas que ela tinha um vínculo. E o médico falou que era impossível ela sair do hospital, porque se ela saísse de lá, ela ia precisar de uma equipe muito grande de pessoas para poder cuidar dela diariamente, dando os medicamentos e os cuidados necessários para que ela pudesse viver esses últimos 2 meses de vida. Umas irmãs de uma certa igreja reuniram-se e intercalaram horários, puseram os filhos delas na creche, deixaram seus filhos com parentes para que pudessem intercalar entre as irmãs, para que pudessem cuidar dessa mulher nos últimos dias de vida dela, nos últimos 2 meses de vida dela. E assim foi. Elas cuidaram dela diariamente, com muito amor, muita dedicação. E no final da vida dessa mulher, ela decidiu chamar esse teólogo, e ele foi até lá fazer uma visita para ela, e ela disse assim: eu quero aceitar Jesus. E ele disse que ele se sentiu um tanto orgulhoso e falou assim: pô, que legal que você pensou nos meus argumentos e que de alguma forma fez efeito. E ela falou assim: não, eu não estou me convertendo por causa dos seus argumentos. E ele falou: então por que você está se convertendo? O que te levou a acreditar em Jesus Cristo? E ela falou assim: foi o amor dessas mulheres que cuidaram de mim nos últimos instantes da minha vida. Eu percebi tanto amor na vida delas que não pode ser humano, então eu percebi que realmente Jesus Cristo é quem Ele diz ser e Ele faz o que Ele diz fazer através das pessoas. Queria ler com você em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E eu queria ler também Gênesis capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Interessante que Deus ele criou o homem e disse: você vai ser nossa imagem e semelhança. No sentido de consciência de si mesmo, no sentido da consciência do que é certo ou errado, no sentido de uma certa personalidade. Deus queria fazer um homem à sua imagem e semelhança. Mas todo mundo sabe que Deus ele é uma comunidade. Tanto é que ele diz: façamos, porque Deus ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre foi uma família, sempre foi uma comunidade. Então isso mostra que o homem só poderia ser imagem e semelhança de Deus a partir do momento em que ele vivesse em comunidade. Então o homem passou a ser imagem e semelhança de Deus quando no capítulo 5 diz: homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou seu nome Adão. Interessante que aqui ele usa plural com singular, o que seria praticamente impossível no português, mas ele usa aqui. Homem e mulher os criou e os chamou Adão. O homem e a mulher foram feitos de forma que eles eram a extensão do outro e um só em comunidade. Então ali passaram a ser imagem e semelhança de Deus. Então a imagem e semelhança de Deus não sou eu, imagem e semelhança de Deus somos todos nós. Eu, você que está assistindo esse vídeo e qualquer outra pessoa, nós fomos
criados para ser a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus foi perdida ao longo do tempo com o pecado de Adão. Mas resta no homem ainda a imagem e semelhança de Deus como uma comunidade uma comunidade mundial, uma comunidade universal, aonde houver um ser humano, ele está vinculado ao outro em Deus, e nós somos então essa comunidade que faz do homem ser a imagem e semelhança de Deus. E isso cria uma missão da igreja que se corrompeu ao longo do caminho. O trabalho social que a igreja deve desenvolver não é uma isca para que depois eu evangelize. Eu não devo fazer um trabalho social como se fosse uma isca para atrair as pessoas, para me empurrar a ideia cristã nas pessoas. A ação social é um fruto do que eu sou. Quando eu aceito Jesus, eu começo a ser regenerado para me tornar como Adão era, como Jesus era, o homem perfeito. Então eu estou numa reconstrução do homem perfeito. E dentro dessa reconstrução eu produzo fruto do Espírito lá de Gálatas. E parte do fruto que eu manifesto é que eu enxergue o meu próximo como a mim mesmo, como uma extensão de mim mesmo, como sendo nós dois um só, nós todos um só, todos os bilhões de seres humanos um só, como imagem e semelhança de Deus. Então, se o meu próximo ainda resta nele uma imagem e semelhança de Deus, porque ele é um comigo, o que eu não tenho e o que eu tenho e ele não tem é injusto. Então eu não faço caridade porque eu estou acima dele, mas eu faço caridade porque nós somos iguais. Então se eu mereço ter, ele também merece ter. A mesma justiça que impera sobre mim e sobre ele, e os mesmos direitos e deveres que estão sobre mim estão sobre ele. Então eu devo lutar para que igualmente ele tenha os mesmos direitos e deveres do que eu. E isso não para que eu evangelize, mas como produto do que eu sou, como efeito do que eu sou. Então eu amo e sinto compaixão das pessoas por quem eu sou em Deus, que está me reconstruindo e fazendo enxergar de novo a humanidade como sendo imagem e semelhança de Deus. Nós vimos aí nessa história que eu contei que essa mulher, através do amor, das ações praticadas pelas pessoas, ela pôde reconhecer o amor de Deus. Eu vejo muita gente dizendo que quer ser usado por Deus para curar o paralítico. Isso é lindo, cara, se acontecer. Mas eu ainda digo para você que muitos paralíticos conheceriam muito mais o amor de Deus se ele fosse cuidado por você, se você desse banho nele, se você levasse ele para passear, se você ajudasse um tetraplégico a escovar os dentes, se você gastasse dias, meses e anos cuidando dele, seria um amor tão louco que possivelmente ele se converteria muito mais fácil do que se você falasse para ele: levanta e anda. Eu acompanhei uma mulher que meu pai orou por ela e ela andou. Para a medicina era impossível ela andar e ela andou. Alguns meses depois ela se afastou do Senhor e voltou a viver a vida que ela vivia, e ela morreu de câncer. Ela viu um milagre, mas aquele milagre não fez efeito nela ao ponto de ela ter uma fé convicta. Enquanto que a outra mulher no leito de morte decidiu aceitar Jesus com uma fé convicta, porque ela foi cuidada com amor. Então quando você diz que quer ser usado por Deus, não escolha a forma, só diz que você quer ser usado por Deus. Quem sabe para fazer milagres desse tipo, ou quem sabe para você apenas cuidar de alguém. Quem sabe Deus não quer te usar para curar um cego, mas para que você seja um guia de cego. Quem sabe não seja para você curar o surdo, mas para que você aprenda a linguagem do surdo. Talvez não seja para curar um cego, mas seja para você aprender a linguagem do cego. E através desse amor, ele olha para você e diga: eu quero que você tenha, porque esse amor, cara, isso que você tem é algo além do natural. Quem sabe você queira ser usado para ser um grande apologeta e debater com os ateus, mas quem sabe Deus queira te usar para que você seja tão amoroso com Ele ao ponto de ele descobrir que existe um Deus que o ama. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava dizendo que nós todos então somos a semelhança dele como um só. Ele nunca quis que existisse famílias. Ele quis que existisse uma grande família. Então, onde estiver uma pessoa faminta, uma pessoa drogada, onde estiver uma pessoa se prostituindo, onde houver uma criança sofrendo abuso sexual,
onde houver uma criança sofrendo exploração no trabalho, onde houver alguém sofrendo fome, sofrendo por causa das drogas, cara, eu devo ir lá e demonstrar o amor por ele, porque ele tem os mesmos direitos que eu, porque nós somos um em Deus e somos a imagem e semelhança dele. Deus está querendo pessoas que não estejam preocupadas em somente estar na plataforma cantando, pregando, falando bonito, mas Ele está atrás de pessoas que queiram realmente amar e dar a sua vida e sair dessas quatro paredes da igreja, cara, e ir para as ruas e demonstrar amor sem que ninguém veja, que ninguém aplauda, que não tenha plateia. O Senhor está querendo pessoas que realmente amem o seu próximo como a si mesmo. Amarás a Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. O grande mandamento é amar ao seu próximo como a ti mesmo. E eu vou terminar com uma história. Um dia que eu estava numa viela, uma prostituta queria fazer um programa, eu disse que eu faria, que eu pagaria pra gente fazer um programa sem sexo, a gente só ia conversar. E ela achou impressionante só conversar, ela falou, não precisa pagar, eu vim aqui, a gente conversa, ela voltou. A gente passou horas conversando e eu ouvi toda a desgraça que ela viveu durante toda a vida dela, cara. E no final eu disse, posso te dar um abraço? Ela falou, pode. A hora que eu dei um abraço nela, ela saiu assim, olhou pra mim cheio de lágrimas e falou, obrigado por me fazer me sentir humana. As pessoas estão querendo se sentir humanas, ser ouvidas. Diariamente eu converso com pessoas no chat do meu Face, no WhatsApp, e elas só querem ser ouvidas. E elas se sentem amadas por isso. E é isso que o Senhor quer fazer. Você quer realmente ser usado por Deus? Então deixe-se ser usado por Deus da forma que Ele quer. Para de ficar pensando só no poder sobrenatural, visível. Quem sabe Deus quer usar você apenas para ir todos os dias na casa de uma velhinha e fazer uma faxina lá para ela. E demonstrar o amor por ela. É isso que Deus quer. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos um só em Deus. Caridade não é a quem está acima olhar para o coitadinho e falar, tadinho, você está pior do que eu. Caridade é olhar para alguém e dizer, você é igual a mim, então você tem o direito de ter o que eu tenho. Deus abençoe vocês todos. Orem por mim e deixe-se ser usado por Deus. E o papel da igreja é levar justiça. Levar justiça ao injustiçado. Deus abençoe. Em nome de Jesus.